Olá, eu me chamo Gleice Belucci e estou muito grata pela sua companhia na leitura do livro Libertando-se de Prisões Espirituais, da doutora Neuza Itioca. E hoje nós leremos o capítulo 6, O Espírito Adormecido. Mateus 25, 1 a 4 diz: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Quando nasce o homem espiritual, isso é, o novo homem, a pessoa passa a ter a presença do Espírito Santo, que vai lhe transmitindo uma nova natureza sujeita a Deus. Paulo afirma que o novo homem é criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Efésios 4, 24. Ele está em Cristo e é uma nova criatura de Deus. 2 Coríntios 5, 17. Ele poderá desfrutar de bênçãos e do descanso do Senhor. Ele tem a unção, o óleo do Espírito. Muitos crentes, porém, sabem muito pouco sobre essa situação e, devido a longos anos de escravidão nas mãos de Satanás, no tempo anterior à conversão, não têm uma vida espiritual abundante com Deus. Precisamos agora cultivar o temor e tremor diante de Deus. Filipenses 2:12. Temos de aprender o que é espiritual de Deus e o que provém da carne. Assim, é necessário exercer o discernimento para não sermos mais contaminados e para buscarmos a constante direção do Espírito em nossa vida. A presença do Espírito Santo no crente passa a dar-lhe todo o entendimento e lhe ensinará todas as coisas. João 14:26 diz: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas que vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Muitos crentes, porém, têm se deixado adormecer espiritualmente. Têm o Espírito, mas não permite que ele opere. E como ele é cavalheiro, gentil, nada lhe impõe. Jesus nos contou uma parábola que descreve precisamente esta situação. Há virgens que não são prudentes, que não levam azeite consigo, não deixam o Espírito atuar em sua vida. Vou apresentar agora alguns dos pontos considerados fundamentais para a vida do nascido de novo, segundo John Stanford, cujo pensamento vou reproduzir a seguir. Vamos ver como não ficarmos adormecidos espiritualmente sem a unção do Espírito Santo. Em outras palavras, veremos quais são as características daquele que é prudente, cujo espírito não está adormecido. Desfrutar a adoração em conjunto com os irmãos. Na adoração, aquele que está desperto espiritualmente sente a presença, a unção do Espírito Santo. É tocado por ele e é renovado. O seu espírito sente alegria, amor e a sua alma canta louvores a Deus. Tem a capacidade de permanecer na presença de Deus em grande alegria e cheio de glória. 1 Pedro 1,8 diz: O qual Cristo, não o havendo visto, amais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. O espírito do novo homem não é somente carregado por Deus na adoração, mas discerne e sente o palpitar do espírito e do coração dos outros. Torna-se fusionado não apenas com o amor de Deus, mas também com o amor de todos os demais crentes. Verdadeira adoração une os corações, porque são mediados apenas por um só fogo de amor. Pessoas não nascidas de novo não têm vida no Espírito Santo, e em seu espírito muitas vezes dizem: Não sei do que eles estão falando, eu nunca senti a presença de Deus. Aquele cujo espírito não foi vivificado pela presença do Espírito Santo, quando se encontra numa reunião de oração em que todos estão levantando as mãos e louvando a Deus, não sente a presença de Deus, e assim não experimenta a plenitude da adoração. Ele não tem capacidade de senti-la. Os que nasceram de novo, mas estão adormecidos espiritualmente, podem sentir toques momentâneos da presença de Deus, mas esses toques não permanecem. Tais pessoas não sabem como banhar no rio de Deus o seu espírito, que está em necessidade, sendo que a palavra de Deus diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Salmo 46, 5, verso 4. De fato, assim nos exorta o apóstolo Paulo: enchei-vos do Espírito. Efésios 5, 18.
desfrutar um tempo de meditação pessoal. Aquele que está com o espírito vivificado e desperto pode entrar na presença de Deus e aquecer-se em seu amor. Consegue voar alto, espiritualmente falando. Ele sobe com asas nas alturas. Isaías 40, 31. A palavra adquire para ele um significado especial, pois ele recebe em seu espírito a inspiração da Bíblia. E imagens e pensamentos não solicitados jorram de sua mente pelo poder do Espírito Santo. Aqueles que estão com o espírito morto, não renascidos, dizem: procuro ter as minhas devoções, mas não são áridas, não sinto nada. Até a leitura bíblica disciplinada pode tornar-se um deserto. Leitura repetida não traz nenhuma revelação. Jó disse que é o espírito do homem que lhe dá o entendimento. Jó 32, verso 8. Já no espírito do novo homem, nascido de novo, o Espírito Santo nele opera. Move-se e nele toca para dar o entendimento que é necessário para aplicar a palavra de Deus na situação particular em que se encontra. Descobertas surpreendentes surgem para ele nas páginas da Bíblia. Para os que têm o espírito morto, o seu espírito não responde ao Espírito Santo. Se suas devoções continuam, é meramente por dever. Estamos acostumados a pensar que, quando o Espírito Santo vem, a pessoa imediatamente compreende as coisas do Espírito. Mas não há mágica. A unção é apenas para aqueles que têm ouvidos para ouvir e olhos para ver. Assim diz a Escritura, com respeito ao homem natural, não nascidos de Deus. 1 Coríntios 2, 14 e 15 diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Compreendamos que este texto aplica-se também a nós, nascidos de novo, pois mesmo sendo um homem novo, ainda temos o velho homem, o homem natural, nascido da semente de Adão, em nós. E muitos crentes têm procurado entender a Bíblia fazendo uso apenas do seu homem natural. Um fato importante é que muitos são os crentes que, tendo o Espírito Santo, o deixam adormecido. As Escrituras somente podem ser corretamente compreendidas no novo homem, nascido da semente de Deus, tendo a revelação do Espírito em seu espírito. Há os que nasceram no Espírito, mas que não desenvolveram a capacidade de se comunicar, simplesmente porque não a cultivaram. É aqueles que, por alguma razão, deixaram-se ficar aprisionados em alguma circunstância. Desse modo, entendimento espiritual não é questão de brilhantismo intelectual. São milhares de homens e mulheres que, sendo brilhantes intelectualmente, ainda têm o espírito adormecido. Não conseguem entender as coisas simples do espírito, apesar de terem o Espírito Santo. Ele é colocado de lado e ele não força a situação, simplesmente deixa de atuar. Ouvir a voz de Deus. Deus fala de diversas formas. Ele usa sonhos proféticos, visões, impressões no espírito, percepções, odores espirituais. Deus pode também usar sintomas no corpo físico para comunicar uma coisa. Deus usa histórias no passado para nos falar. Deus usa a palavra e aplica em circunstâncias específicas pelas quais passamos. É interessante como Deus se vale de tantas formas para comunicar-se conosco. Assim diz o Senhor: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor, como pois não temeste falar contra Moisés? Números 16, Números 12, versos 6 a 8. Os nascidos de novo, cujo espírito não está adormecido, têm em seu espírito um novo homem, pressentimentos intuitivos, pelo poder do Espírito Santo. Recebam revelações e têm prazer em andar passo a passo, mão a mão com Deus, pela direção que Ele dá. Deus nos fala com visões, sonhos e muitas outras maneiras. Ele fala ao nosso homem espiritual. Ele pode nos dar impressões e devemos ser sensíveis a elas, para não abafarmos a sua voz. Não somente ouvir, mas devemos obedecer à voz de Deus. E o homem espiritual tem grande alegria em seguir o que Deus lhe diz e lhes mostra. Os crentes que têm espírito adormecido, porém, dizem: não entendo. As pessoas dizem que ouvem Deus falando, mas isso nunca acontece comigo.
Deus tem comunhão com o nosso homem espiritual. Ele fala, além da nossa mente renovada em Cristo, cheio de sua palavra e verdade, aos ouvidos do nosso homem espiritual, em nosso espírito. O poder da inspiração. A inspiração do Espírito Santo traz criatividade. As ideias florescem. A pessoa nascida de novo descobre novas maneiras de fazer a mesma coisa. Em tudo o que faz a vida. Se ela escreve uma poesia, a poesia faz sentido e apresenta vida. Se escreve uma peça, ela é inspirada. O mesmo se dá ao escrever artigos e livros. No entanto, aquele que, sendo crente, tem o espírito adormecido, ao tocar um instrumento, produz uma música que pode ser tecnicamente perfeita, mas não produz vida. Já a pessoa que tem o espírito desperto toca junto com o seu corpo. Seu espírito também canta e entoa a música. Uma ilustração disso, tirada do mundo físico, é a sensível diferença entre engenheiros criativos que atuam com criatividade e ousadia em relação a outros que apenas cumprem sua função e fazem o que lhe é pedido. Relacionar-se bem com os outros. A capacidade de se comunicar e manter comunhão com os outros é uma evidência de que a pessoa tem um espírito vivo e desperto. Ela consegue encontrar-se com os outros através de seu espírito. É sensível às necessidades dos outros e pode identificar-se com eles. Nós nos ligamos uns com os outros através da empatia. Nosso espírito sente o que o outro sente. Muitos de nós nos encontramos pela primeira vez com uma pessoa crente e sentimos como se já a conhecêssemos há muito tempo. Como essa pessoa, descobrimos que existe uma correspondência espiritual, pois há eco e ressonância no que falamos. Nosso tato espiritual está funcionando, dando esse discernimento. Dificilmente terminamos uma sentença porque o que ela diz é exatamente o que estamos pensando, ou estamos para dizer. A conversa torna-se viva e interessante, rápida e divertida. Saímos renovados e queremos encontrar essa pessoa de novo. Por outro lado, há pessoas com quem trabalhamos há anos e chegamos à conclusão de que nada conhecemos delas. A conversa nunca decola e é cansativo estar em sua presença, em sua companhia. Não conseguimos desenvolver uma amizade. Pessoas com o espírito adormecido não conseguem suportar um relacionamento duradouro. Conviver com uma pessoa com espírito adormecido não é somente solitário, mas é irritante. No nosso relacionamento de família ou no casamento, devemos estar sensíveis para verificar onde e como o espírito da outra pessoa está. O marido e a mulher devem ser perceptíveis para saber como o cônjuge se sente emocionalmente. Precisam ter a percepção quanto a se ele necessita de uma atenção especial, de um abraço, de uma palavra de amor, de ânimo. É necessário saber parar uma conversa animada quando se percebe a tristeza ou o aborrecimento do outro. E ainda não entrar em casulo nem fugir quando a outra pessoa necessita compartilhar alguma coisa. No casamento, viver com uma pessoa que tenta ser boa, mas que não se relaciona sensivelmente com o cônjuge, pode tornar-se um relacionamento doloroso e solitário, e até aflitivo. John Stanford diz ter visto muitos lares destruídos, produzindo pessoas mais e mais quebradas, fraturadas, cujo espírito nunca foi nutrido para a vida. Muitas delas não são suficientemente preparadas para viver um casamento. Assim, esses infelizes procuram ter encontros impessoais e temporários, por não serem capazes de entrar no santuário da santidade que há entre o espírito de um casal. Transcender o tempo. As pessoas de espírito desperto, embora possam estar passando por um momento muito difícil, lembram-se de momentos bons e felizes. No caso de um casal, ainda que estejam em crises, os dois lembram-se de coisas positivas e alegres e divertidas do passado e tentam sobrepujar a presente situação, projetando um futuro melhor. Eles se nutrem da coisa do passado e têm esperança para o futuro. Quem tem o espírito adormecido, porém, só pensa no aqui e agora e não consegue pensar ou considerar o futuro. Não consegue lembrar-se do passado e não projeta nada para o futuro. A única coisa que pode fazer é pensar e curtir a dor do presente. É uma pessoa que não consegue disciplinar-se nos gastos. É alguém totalmente absorto pelo presente, que compra o que deseja sem considerar o que possa acontecer no futuro. E quando o credor vem cobrar, não entende porque tem que pagar todo o dinheiro que deve.
E alguém que, ainda que na igreja chegue a ouvir uma mensagem poderosa sobre o pecado e o seu juízo, sai do culto e vai diretamente dormir com a namorada no motel. Os que têm o espírito adormecido recebem apenas na mente, mas não conseguem receber nada no espírito. Ouvem e ouvem, mas facilmente se esquecem, sem ter entendimento da mensagem, porque o seu espírito não é capaz de receber a mensagem e transmiti-la, para que seja gravada na alma, em sua memória. Proteger-se de enfermidades. O espírito vivo protege-nos da doença e nos dá a alegria de viver, e assim nos desfazemos dela rapidamente, sempre que com ela nos deparamos. Conheço pessoas que raramente ficam doentes e que, quando acometidas por uma enfermidade, suportam tudo muito bem. Enfermidade não tem poder sobre essas pessoas, que delas logo se desvencilham. Ao enfrentarem uma condição terminal, mesmo assim permanecem brilhantes e vibrantes. O espírito delas tudo suporta e é vitorioso, e nunca fica por baixo das circunstâncias. Há, porém, pessoas escravizadas pelo espírito de enfermidade, que estão sempre doentes, ou estão presas numa prisão de enfermidade. Nunca estão bem. Uma consciência atuante e boa. O homem espiritual tem uma boa consciência que, tendo o auxílio do discernimento, opera antes das coisas acontecerem. Isso o protege dos problemas, pois ele deixa de fazer o que seria errado. Já isso não ocorre com aquele que não se vale do discernimento, pois o seu espírito está adormecido. Para ele, a consciência atua meramente depois do evento, quando então consegue discernir que pecou. Já no caso, e não no crente, o discernimento que possui é fruto da ação de espíritos de engano. Já no caso do não crente, o discernimento que possui é fruto da ação do espírito de engano, o que fatalmente lhe fará cair em erro. A lei não nos impede de pecar, de transgredir, mas o amor ao Senhor nos constrange e não pecamos. Contudo, ainda assim, pecamos. Pela ação do Espírito Santo em nosso espírito, é este que nos alerta muitas vezes de que estamos para fazer alguma coisa errada e entristecer o espírito. Efésios 4:30. Ele ainda nos causa dores quando vamos atingir outras pessoas. Tudo isso é passado à nossa consciência e dela para o nosso livre-arbítrio. Este é quem toma a decisão final. Quando, porém, pecamos, mesmo tendo sido alertados pela nossa consciência, ela continua falando conosco, apontando-nos para o fato de que pecamos. Uma nova decisão precisa, então, ser tomada pelo nosso livre-arbítrio, dentre 3 alternativas. A primeira é não nos arrependermos e ignorarmos que pecamos. Naquele que é nascido de novo, isso pode ocorrer durante algum tempo, mas o Espírito continua apontando a sua consciência, e ela não se dará por satisfeita até o dia em que a pessoa realmente se arrepender. A segunda alternativa é o remorso, que é diferente do arrependimento verdadeiro, que é a terceira alternativa. Face a um pecado cometido. A diferença entre essas duas possibilidades é muito bem ilustrada quando comparamos as atitudes de Judas Iscariotes e Pedro. O primeiro teve remorso e enforcou-se, mas Pedro arrependeu-se e chorou amargamente. Lucas 22:62. O remorso ocorre naqueles que não nasceram de novo e nas pessoas que têm o espírito adormecido. Porque tal pessoa caminha pela lei, pela mente, pelas recordações e pelas emoções. O remorso é egocêntrico. Ele nos faz apenas conscientes de que falhamos em relação ao que deveríamos ser. O verdadeiro arrependimento, que é a terceira alternativa, é resultado do dom de amor. Se eu amo alguém e o meu espírito está desperto e vivo, ele vai me checar antes de praticar aquilo que potencialmente possa ferir alguém. Se tal pessoa me é estranha, o Senhor em mim a ama e me previne no seu espírito, que aquilo poderá ferir e entristecer o Espírito Santo e também ao meu próximo. Veja que isso é mais do que simples o alertar da consciência, com base no conceito de certo e errado que ela possui. Se o espírito de uma pessoa está em estupor, não pode preveni-la. Se a possibilidade de ferir alguém começa a aparecer na consciência, os desejos e a ganância podem bloquear a sua voz, mas o espírito desperto grita até não poder mais, pois abomina o pecado. Conhecendo Jesus, o amor é desperto de tal forma que a pessoa não suporta causar injúria em ninguém.
Aquele que peca, porém, naquela área o seu espírito não conhece e nem permanece em Jesus. 1 João 3,9 diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Esse texto claramente nos diz que o novo homem, o homem espiritual, aquele que é nascido de Deus, de fato não peca. Quando pecamos, foi o nosso velho homem, ainda corrompido, que pecou. E quando o nosso velho homem peca, o novo homem, que não se contamina e permanece em Cristo, clama dentro de nós. Assim, mesmo depois de renascido, o espírito do homem natural tem de ser vivificado efetivamente, pois há nele partes ainda contaminadas, morta, onde o Espírito Santo não habita. Devemos desenvolver a nossa regeneração, que vem através da salvação. Filipenses 2:12. O crente tem o espírito adormecido nas áreas em que o espírito não recebeu a purificação e ainda está contaminado. Seu espírito precisa purificar-se completamente para poder encher-se totalmente do Espírito, ter a plenitude do Espírito Santo. Paulo nos exorta: enchei-vos do Espírito, em Efésios 5:18. Se o novo homem não peca, Efésios 4:24, 1 João 5:18, o homem natural peca, pois está contaminado, Efésios 4:22 e 1 João 1:8. E precisa, conforme já foi dito, ser despojado de nós. Temos de fazer morrer a nossa natureza terrena, Colossenses 3:5. Sim, o homem natural comete erros e ainda deixa de fazer coisas que deveriam ser feitas e pode ser invadidos por pensamentos ruins, sentimentos negativos e até por espíritos imundos, 1 Tessalonicenses 5:19. Por isso, Paulo nos exorta a purificarmos tanto a nossa carne, a parte da alma que está contaminada, como também o nosso espírito. 2 Coríntios 7:1 e 1 Tessalonicenses 5:23. O novo homem, a parte do nosso ser que nasceu de Deus, este nunca escolherá pecar. Aliás, diz as Escrituras, ele não peca porque o maligno não consegue nem fazer tocar nele, pois ele é santo. Isso está em 1 João 5:18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo. O maligno não toca. Mas se o velho homem falha e fica longe da disciplina, da adoração da palavra, do dar sacrificial aos outros, o seu espírito natural nessas áreas está morto e contaminado. E até mesmo espíritos malignos podem alojar-se nessas áreas contaminadas. As promessas de Deus são condicionais. Elas dependem da nossa estada ou permanência na posição de recebê-las. A glória da união sexual marital. O apóstolo Paulo nos ensina que aquele que se une com o Senhor é um só espírito com ele. E quem se une a uma meretriz torna-se uma só carne com ela. 1 Coríntios 6:16-18. Paulo estava apontando para a realidade da união que ocorre tanto no casamento como em nossa união com Cristo. No casamento, quando o sexo marital é compartilhado corretamente, há um íntimo e precioso conhecimento, um encontro que preenche acaricia todo o ser, um ao outro. Esse encontro depende do espírito de cada cônjuge, sentir a presença e a comunhão do espírito do outro. A unidade não ocorre simplesmente na união dos corpos, mas estabelece-se na alma e no espírito. Quando o homem e a mulher descobrem a glória do dom de Deus, do dom que Deus deu aos cônjuges, que ninguém mais pode ter a não ser eles, descobre a verdadeira proteção da tentação sexual. A glória marital acontece pelo fato de que o Espírito Santo canta a canção do amor da criação, através do espírito do marido para a mulher e da esposa para o marido. Aqueles que não têm o espírito adormecido e que foram consagrados um ao outro na cerimônia do casamento cristão podem descobrir na sua união a glória especialmente designada pelo Senhor para ser desfrutada na vida sexual. Na verdadeira união, os espíritos do casal fluem de um para o outro, através do corpo, alegrando-se e abençoando-os reciprocamente. E por isso a Bíblia diz: Adão conheceu a Eva, Gênesis 4:1. Há uma glória no casamento entre dois nascidos de novo. Essa glória não ocorre absolutamente em união extraconjugal, quando o adultério ocorre entre crentes,
A maior causa desse pecado, em minha opinião, é o fato de vidas estarem ainda com o espírito aprisionado, contaminado e adormecido. Poder para discernir ou julgar. Sobre o discernimento, vimos como essa função do espírito é importante no crente nascido de novo. Vimos que ela somente pode ser exercida pela presença do Espírito Santo em nosso espírito. Se, porém, a pessoa está com o espírito adormecido, isso é, há muitas áreas em que o Espírito Santo não está atuando, como poderá discernir corretamente? Em muitas situações, a pessoa é enganada. Ela discerne que Deus me disse isso e aquilo, mas na realidade, quem falou não foi o Espírito Santo, foi um espírito enganador. Somente aquele que está totalmente liberto, livre de toda a ação de espíritos malignos, ou seja, somente quem não está com o espírito adormecido é que poderá discernir corretamente em seu espírito. Lembremos-nos de que todo engano não passa pelo crivo da palavra de Deus, e por isso ela é muito importante para analisarmos qualquer discernimento que venhamos a ter. E o segundo critério é a paz de Cristo em nosso coração, Colossenses 3,15. O terceiro é o julgamento feito pelos irmãos, 1 Coríntios 14, 29. Somente o espírito vivificado poderá discernir espiritualmente. Paulo diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente, 1 Coríntios 2, 14 e 15. E que essa não é a função do homem natural, e sim do homem espiritual. Aos que estão com o espírito adormecido, a seguinte escritura aplica-se direitinho. Efésios 5,14 diz: Desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, deixa-te de ser revivificado em teu espírito, e Cristo te esclarecerá, e não será mais enganado. Finalizamos aqui a leitura do capítulo 6. Te encontro no próximo áudio, no capítulo 7. Deus te abençoe.